Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje nós estamos fazendo uma aula especial, onde vamos responder a pergunta da Vitória, que nos informou, através de comentários de rede social, que ela precisava da resolução desses exercícios para poder entendê-los. Então, está aqui. O primeiro exercício que ela propôs foi esse de potenciação. Menos 7 elevado a menos 2, menos 7 elevado a menos 2, dividido por 2 elevado a menos 1, elevado a menos 3. Existem duas maneiras que ela pode resolver isso. Primeiro, transformando o número da potência negativa em positivo, então o expoente se tornar um número positivo. E aí, o que acontece? Para poder fazer esse tipo de transformação, eu tenho que pegar a fração que compõe a base e inverter essa fração. Então, de 7 sobre 1 fica 1 sobre 7. E fazendo isso, o sinal do expoente muda. Então, ele fica positivo. A mesma coisa aqui, 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, eu posso virar a fração, fica 1 sobre 2, e o expoente vai ficar positivo. Aí eu vou resolver tudo que está dentro do parênteses. Aí vem a pergunta, por que parênteses se agora está aparecendo aqui um colchete? É porque para poder representar que esta fração ela está totalmente elevada ao quadrado, eu preciso colocá-la dentro do parênteses. Logo, o próximo sinal que eu vou ter que utilizar, caso eu necessite, seria o colchete, que é o caso aqui. Então, eu tenho os colchetes, todo ele elevado a menos 3, que eu não vou mexer ainda com esse sinal, com essa potência. Aqui eu vou resolver a potenciação que eu tenho. Então, 1 sobre 7 ao quadrado, eu faço o numerador ao quadrado, o denominador ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Dividido por 1 sobre 2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, 1 meio. E nós temos explicação de aula aí no canal, agora, recentemente, como regras para a resolução da potenciação para cada um desses elementos. Então, repetindo, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E continua elevado a menos 3. Aí eu vou fazer essa divisão, mas divisão de fração eu não realizo, eu transformo em multiplicação. Como? Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, 1 sobre 2 fica 2 sobre 1. Aí sim, eu vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 1 vezes 2, 2, e 49 vezes 1, 49, elevado a menos 3. Agora, o expoente é negativo. Para ele ficar positivo, eu viro a fração, fica 49 sobre 2 elevado a 3. Pode parar aqui, não tem problema, mas se quiser avançar, o que tem que fazer? 49 elevado a 3 é 49 vezes 49 vezes 49, que multiplicando dá 117.649. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Pode também dividir essa fração, pode parar aqui ou dividir. Dividindo esta fração, o que eu tenho? 14.706,125. Se tiver alguma dúvida na divisão, é só avisar e a gente grava uma aula explicando essa divisão. Embora no canal nós já temos explicações suficientes de como se divide um número por outro, né? Seja exato, seja decimal, mas como se divide e aí obtém-se o resultado, em todo o processo. A outra forma, ela parece mais simples, mas tem que prestar atenção nos sinais. É aplicando propriedade de potenciação. Então, quando eu tenho bases diferentes, eu não posso conservar a base e fazer a continha do expoente, não. Eu tenho que fazer separadamente cada um. Mas eu tenho aqui um outro número que é uma potência. Então, eu tenho uma potência de uma potência. Então, eu distribuo essa potência. Como? Multiplicando. Então, fica 7 elevado a menos 2 vezes menos 3,
6, porque o menos com menos é mais, e 2 vezes 3 é 6. Dividido, 2 elevado a menos 1 é menos 1 elevado a menos 3. Então, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3, porque o menos com menos dá mais, 1 vezes 3, 3. Então, 2 elevado a 3. Pronto. Aí, sobrou para mim resolver os elementos que eu tenho aqui, separadamente. Se for só para aplicar a propriedade da potência, pararia aqui. Mas vamos continuar para chegar ao resultado. Então, o que acontece? 7 elevado a 6 é multiplicar o número 7 6 vezes. Então, é fazer 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que dá 117.649. Olha a coincidência, né? Depois, dividido por 8. Olha o 8 aqui, ó. E aí, é só dividir esses números e obter 14.706,125. Simples assim. Vou agora colocar para vocês o próximo exercício na mesma situação. O outro exercício é esse. 8 dividido por 3 elevado a menos 2. Então, os dois processos, usando a propriedade de potência e fazendo como se fosse uma expressão normal. Então, o que vai acontecer? Ó? Divisão, não é? Então, eu tenho que transformar em multiplicação se eu quiser usar como fração. Poderia também dividir o 8 pelo 3 e fazer a potenciação de um número decimal, também. Mas vamos fazer como se fosse fração. Então, nós vamos ter aqui, ó, 8, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda fração, que é 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3, que eu vou virar para poder fazer a continha. O expoente continua negativo, eu não estou mexendo com ele ainda. Aí eu faço 8 vezes 1, 8, e o denominador do 8, que é 1, 1 vezes 3, 3. Então, 1 vezes 3, 3. 8 terços elevado a menos 2. Então, viro a fração, tenho 3 oitavos ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 9 sobre 64. Usando a propriedade, distribui o expoente. Então, faz 8 a menos 2 e 3 a menos 2. Olha lá, 8 a menos 2, 3 a menos 2. Aí, inverte a fração. Lembrando que quando não tem nada, o denominador é 1. Então, 8 sobre 1 fica 1 sobre 8, ao quadrado. 3 sobre 1 fica 1 sobre 3, ao quadrado. Virou a fração, expoentes ficam positivos. Aí, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, nós temos 1 sobre 64, invertendo a fração, vezes 9 sobre 1, faz a multiplicação, 1 vezes 9, 9, 64 vezes 1, 64. Olha lá, o mesmo resultado. O próximo exercício. O outro exercício. 3 dividido por 8 elevado a menos 2. É igual ao anterior, só virou os números, né? Então, colocou o 3 como dividendo e o 8 como divisor. Então, o que eu faço? De novo, eu penso que aqui é uma fração, então eu tenho 3 dividido por 8 sobre 1. Então, eu inverto a fração porque é uma divisão, eu transformo em multiplicação. Então, fica 3 vezes 1 oitavo, elevado a menos 2. Esse eu ainda não mexi. Faço a continha, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 8, 8. Então, 3 oitavos. 3 oitavos elevado a menos 2, vira a fração. Fica 8 terços. Elevado a 2, muda o expoente. 8 ao quadrado, 64, e 3 ao quadrado, 9. Da forma que a gente pode fazer usando regra da potenciação. Olha lá. 3 elevado a menos 2 e 8 elevado a menos 2. É possível fazer assim. Aí, o que eu faço? Inverto a fração para o expoente ficar positivo. Então, eu tenho lá 1 sobre 3 elevado a 2 e 1 sobre 8 elevado a 2. Ó, o expoente ficou positivo. Aí, resolve. Ó. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Dividido por 1 ao quadrado, 1. E 8 ao quadrado, 64. Porque é 8 vezes 8, 64. Divisão, transforma para multiplicação, inverte, então, a segunda fração. Então,
1 vezes 64, 64, e 9 vezes 1, 9. O mesmo resultado, caminhos diferentes, mas podem ser resolvidos assim. E finalmente, mais um exercício que ela me pediu, que ela chama no livro dela de quinto exercício, e nós vamos resolvê-lo agora. Então aqui, na verdade, nós já fizemos a explicação a respeito desses exercícios todos hoje mesmo, nos outros exercícios, nos anteriores. Mas, de qualquer forma, vamos resolvê-los aqui, tirando as dúvidas. E no canal nós temos uma série de aulas de potenciação que envolve esse tipo de exercício. Dá uma olhadinha lá, vale a pena, tá bom? As aulas são curtas, não é nada extenso, hoje está sendo extenso porque são muitos exercícios. Mas, geralmente, as aulas são bem curtas. Então, vamos lá. Eu tenho 1 meio elevado a menos 1. Então, o que eu faço? O expoente, quando ele é negativo, eu tenho que inverter a fração para transformar ele em positivo. Então, fica 2 sobre 1 elevado a 1. Acontece que 2 sobre 1 elevado a 1 é ele mesmo, porque quando o expoente é 1, o resultado é a base. Então, é 2 sobre 1, que é o próprio 2, porque qualquer número que está sobre o número 1 é ele mesmo também. Ou, se quiser, 2 dividido por 1, 2, ok? No próximo, faço a mesma coisa, vou virar a fração. Então, vai ficar 5 sobre 1 e o sinal vai ficar positivo. E aí, faço 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. E 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1, que vai dar 25. Aqui também vou inverter, mas só inverte o sinal do expoente. Da base, não. Ele continua. Então, fica 2 sobre 5 elevado a 3. Sempre lembrando que para o expoente ficar positivo, vira a fração. Então, aqui eu tenho índice, expoente ímpar. Então, o sinal vai ficar igual à base, vai ser negativo. E depois eu faço 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E, finalmente, inverto também. Então, fica menos 8 sobre 1 elevado a 2. Porque eu virei a fração, o expoente fica positivo. Esse sinal a gente não mexe, ele é da base, ele não é do expoente. Agora, como o expoente é par, então todo expoente par tem como resultado um sinal positivo. Então, esse sinal fica positivo devido à regra da multiplicação. E depois eu tenho lá 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. E 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 64 sobre 1 é 64. Tanto faz colocar um mais ou não colocar, o número é positivo. Simples assim. Se continuar com alguma dúvida, é só colocar nos comentários e a gente faz a mesma coisa. Grava uma aula para que vocês possam verificar e aprender. Obrigada pela companhia de vocês, curtam a aula e inscrevam-se no canal. Obrigada!